Nós vamos meditar hoje num texto que já até lemos hoje aqui, e eu queria refletir com você sobre o seguinte tema: com vocês todos os dias, o princípio da missionalidade em um mundo cansado e sem direção. E a gente vai ler Mateus 28, de 16 a 20. Você pode acompanhar a leitura. Mateus 28, de 16 a 20. Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vivemos em uma geração marcada pelo cansaço. Eu acho que isso é meio que indiscutível, né? A gente percebe isso. Cansaço de tantas vozes que disputam nossa atenção. Cansaço de correr atrás de sucesso, mas sentir, na realidade, um vazio na alma. Cansaço de ver palavras como orar, congregar, servir, adorar, doar e se entregar, se transformarem em termos quase sem significados para muitos cristãos. Mas como pode, pastor, palavra como orar, como congregar, servir, adorar, doar, se tornar quase sem significado para alguns cristãos? Sim. Muitos de nós somos crentes e não oramos. Não dedicamos tempo à palavra, não deixamos que o evangelho nos leia. Nos afastamos do serviço, da congregação. Aliás, se afastar da congregação já era uma preocupação do escritor aos Hebreus. Porque lá em Hebreus 10, a partir do versículo 25, há a seguinte recomendação: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Então a gente vive nessa sociedade e não é só um cansaço individual. Se olharmos ao redor, especialmente para essa cidade de Nova Iguaçu, veremos sinais claros de um mundo sem direção. E aí, embora eu não seja morador de Nova Iguaçu, como é que se fala quem mora aqui mesmo? Quem nasce aqui? Nova Iguaçuano? É isso? Então, eu não sou nova iguaçuano, eu sou carioca. Mas eu me sinto parte de Nova Iguaçu, porque desde 2012 que eu dou aula no estado aqui em Nova Iguaçu. Então, na realidade, eu convivo muito mais com nova iguaçuanos ao longo da minha semana do que com cariocas, né? Pensando aí na quantidade de alunos numa sala, certo? Então, quinta e sexta eu estou por aí, entrando no universo de nova iguaçuanos, de pessoas que moram aqui. Então, quando a gente olha para essa cidade, a gente vê sinais claros de um mundo sem direção. Famílias que enfrentam a dura realidade da violência urbana, que invade as ruas e enche os corações de medo. Acontece isso aqui ou eu estou equivocado? Sim ou não? Sim? Se eu concordar, fala sim, fala um amém aí para me ajudar aqui, tá bom? Jovens crescem sem perspectivas, cercados de falta de oportunidades. Muitos são seduzidos pela criminalidade ou pelo alívio falso que as drogas proporcionam. Acontece isso por aqui em Nova Iguaçu, não? Sim, né? O desemprego e a precariedade empurram muitos para a luta diária apenas pela sobrevivência. As pessoas querem sobreviver e às vezes perdem a perspectiva, a esperança de um futuro melhor. Acontece isso por aqui? Você encontra alguma família nova iguaçuana
que na realidade pensa assim, ó, a história vai se repetir. Na escola, às vezes, alguns professores falam isso, porque a escola é um lugar de gerações, certo? Então tem professor que está quase se aposentando. Logo ele deu aula para avó, depois deu aula para filho, agora está dando aula para neta. Aí a avó viveu uma determinada circunstância que na ótica dele se repetiu na vida da filha e a neta está indo para o mesmo caminho. Então ele já taxa logo, ele diz, olha, essa família aí, o caminho é esse. Então você rotula pessoas que perderam a perspectiva. A desigualdade social, a corrupção, a negligência pública produzem uma sensação coletiva de abandono. Se você concorda com essas observações que eu estou fazendo sobre a cidade de Nova Iguaçu, você também vai concordar que Nova Iguaçu é uma cidade que clama por direção. Um lugar onde milhares acordam todos os dias sem saber se encontrarão sentido no que fazem. Aí é necessário que a gente observe que é nesse cenário que ouvimos as palavras finais de Jesus em Mateus. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Entende? O cenário parece meio caótico às vezes, mas a fala de Jesus é: eu estou com vocês todos os dias. Então essas palavras, elas não são apenas consolo para corações cansados. Elas são o fundamento da missão. O fundamento da missão é a presença de Jesus conosco. O fundamento da missão, da esperança, é a presença de Jesus nessa comunidade. É a presença de Jesus com cada pessoa dessa comunidade. Logo, se Jesus está presente em vocês e através de vocês, a missão não é opcional. A missão é urgente. Se não anunciarmos o Evangelho com palavras e ações, a cidade de Nova Iguaçu continuará a caminhar sem rumo, cada vez mais ferida, mais distante do Deus que orienta e dá a vida. Eu costumo dizer que, na ótica de Jesus, não há uma terceira via. Eu vou explicar as duas vias. Jesus disse assim para os discípulos: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. O sal só serve para uma coisa, não é isso? Para uma coisa só? Não. Na ótica de Jesus, o sal serve para duas coisas. Se você observar bem no texto, duas coisas. Primeira coisa é o quê? Salgar, dá sabor. Na realidade, o sal na época de Jesus, ele era mais utilizado para preservar o alimento do que para dar sabor. O sabor é uma consequência. Se liga, não tem geladeira na época de Jesus, tá certo? Então, se você quer preservar um alimento, preservar um peixe, preservar uma carne, o que você faz? Salga. Até hoje tem essa técnica aí, não é? Salga. Ou seja, se o sal não é insípido, ele preserva a vida. Vocês são sal da terra. Ao salgar, vocês estão preservando a vida. Mas se o sal for insípido, Jesus diz, ele serve para uma coisa só. Para quê? Para ser lançado na terra e ser... Então perceba, Jesus não está dizendo que o sal insípido não tem serventia. Muito pelo contrário, ele está dizendo que o sal insípido tem serventia. Qual é a serventia? Ser pisado pelos homens. Aí você tem que se ligar na estrada romana. O romano construía estradas e ele unia blocos de pedras. E entre esses blocos, ele fazia uma massa para dar liga. E no meio desses blocos, a vegetação crescia.
Para evitar o crescimento da vegetação, o que o romano fazia? Jogava o quê? E fazia o quê? Socava o sal ali no meio, pisava. Ou seja, o sal insípido serve para quê? Para transformar a terra em terra infértil. Vós sois o sal da terra. Ou vocês vão preservar a vida, ou vocês vão fazer o quê? Contribuir para morte. Não tem uma terceira via. Ou a gente cumpre a nossa missão na presença de Jesus, com a presença de Jesus, e a gente contribui para que pessoas vivam, ou a gente fica estagnado, apático, não cumpre a nossa missão, não testemunha do Evangelho, a gente contribui para a morte daqueles que estão ao nosso redor, para a morte da cidade. Está entendendo? Você precisa anunciar o Evangelho com palavras e ações. Se você não fizer isso, a cidade vai continuar ferida, cortada, sem rumo. A presença de Jesus todos os dias é o princípio que sustenta a nossa vida, a nossa missão em um mundo, em uma cidade cansada e sem direção. Essa presença, ela é real, não é simbólica. Ela não é passageira, é constante, segundo o texto. Ela não é individual apenas. Ela é comunitária. Ela nos dá coragem para enfrentar as pressões culturais. Ela nos dá força para vencer a apatia espiritual. Nos dá esperança para transformar a nossa cidade. Viver e anunciar o Evangelho não é peso. É privilégio. Porque caminhamos lado a lado com aquele que reina com toda a autoridade e que prometeu não nos abandonar até o fim. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Aí chega um momento que a gente precisa responder a seguinte pergunta: o que esse texto quer dizer? Qual o ensinamento que tem aqui? Eu costumo falar também que existem duas formas de você olhar para um texto, de você interpretar um texto. A primeira, eu chamo que é a partir do contexto vital. Falou difícil, pastor? O contexto vital? Vou explicar o que é. Contexto vital é o próprio acontecimento narrado. O texto está narrando algo. Quando você pensa no contexto vital, você está lidando com o fato em si. E se você está trabalhando, interpretando o fato em si no Evangelho de Mateus, isso joga a sua interpretação para os anos 30 depois de Cristo. Deu para entender? Quando Mateus escreve o Evangelho, ele não está escrevendo durante o acontecido. Ele escreve lá na frente, anos depois. Mas o fato que ele está narrando é um fato retrospectivo. É como se você decidisse contar uma história para alguém, uma história real. O momento que você está contando não é o momento que a história aconteceu. A motivação que você tem para contar não é a mesma motivação da época que aconteceu a história. Então, o primeiro olhar que você pode ter pelo texto é esse olhar sobre o contexto vital. Quando Jesus caminhava entre o povo, quando ele tocava vidas de maneira real e transformadora. Esse é o primeiro olhar. O segundo olhar que você pode ter no texto é o que eu chamo de contexto redacional, que é isso, o momento em que o autor, inspirado por Deus, reúne as memórias do ministério de Jesus e decide as organizar por escrito. Por que ele faz isso? Porque ele pega um fato que está na memória dele e decide escrever, registrar esse fato. Então as motivações são outras. E Mateus faz isso para fortalecer uma comunidade que enfrentava pressões sociais, políticas e culturais entre os anos 70 e 90 depois de Cristo. Essa comunidade que Mateus direciona no seu evangelho é uma comunidade que vive um tempo de reconstrução.
bem próximo da destruição do templo de Jerusalém. Então o pessoal precisava se reinventar. Como a gente vai cultuar agora? Não tem templo, a comunidade se reúne, a comunidade cristã está se dissociando das comunidades judaicas em si, estabelecendo qual vai ser sua forma de culto, quem vai fazer parte da comunidade. É nesse momento que o Evangelho de Mateus está sendo produzido. E há uma pressão do judaísmo oficial que vai acusar os cristãos de infidelidade, porque eles seguem Jesus, mais ou menos na vibe de Paulo, né? Que representava durante um tempo o judaísmo oficial e perseguiu os cristãos para fazer o quê? Para matar. Para matar. E o negócio era tão brabo que quando a gente vê a narrativa lá de Estevão, da morte de Estevão, Paulo tinha as vestes de Estevão aos seus pés. Paulo era a figura judaica que estava ali, que poderia erguer a mão e parar a morte de Estevão. Historicamente, esse era o papel de Paulo. E Paulo, ele consente, é o que o texto diz, ele consentia. Ele poderia ter impedido o apedrejamento de Estevão, mas ele decidiu não impedir, porque ele achava que estava fazendo isso em nome de Deus, do Deus de Israel. Entende a pressão? Né? Além disso, você tem a influência de outras culturas, da cultura grega, cultura romana, vários deuses, costumes e valores diferentes, tudo isso tentando entrar também na comunidade, para quem Mateus está escrevendo o seu livro. Aí você tem tensões internas. Quem pode fazer parte dessa igreja? É uma comunidade que tem judeus e tem gentios, todos querendo experimentar a mesma fé, mas com visões diferentes, com culturas diferentes. Está todo mundo dentro da comunidade. Eu amo o Evangelho de Mateus, é o Evangelho que mais gosto. Respeito quem gosta mais de João ou Lucas, mas Mateus, para mim, é maravilhoso. Porque Mateus se recusa a mandar qualquer pessoa embora. Lê atentamente o Evangelho de Mateus. Em Mateus, ninguém é mandado embora. Jesus atende todo mundo. Jesus entra na casa de publicano, come com ele. Jesus vai na casa de Mateus, recebe os amigos de Mateus. Ele vai lá e atende uma mulher sirofenícia. Todo mundo que procura Jesus em Mateus é atendido, sendo de dentro de Israel ou de fora de Israel. Mateus, Jesus, E isso tem a ver com a discussão da comunidade. Esses gentios podem fazer parte da comunidade, sim ou não? Lembrando, ele está escrevendo muitos anos depois do fato que ele está narrando. Então, quando ele, por exemplo, coloca no Evangelho um episódio de Jesus dizendo o seguinte: se teu irmão pecar contra você, vai lá e conversa com ele. Se ele não te ouvir, vai lá e chama mais um. Se ele não te ouvir, mais um. Se não ouvir, leva para a comunidade. Se ele não ouvir ninguém, nem a comunidade, tratem ele como publicano e pecador. Não é isso? Aí a gente, presbiteriano raiz, fala o quê? Pega o código de disciplina e diz: se o cara não ouviu ninguém, cumpriu Mateus 18, não cumpriu? Então, exclui. Aí que é o problema de Mateus. Porque quem Mateus coloca falando isso? Hein? Quem é? Quem diz? Se ele não te ouvir, trate como publicano e pecador. Quem é que fala isso? Jesus. E como Jesus tratava publicano e pecador? O que ele fazia com publicano e pecador? Não range os dentes não. Fala aí para mim ouvir aqui. O que ele fazia? Comia, frequentava a casa, não era isso? Então no Evangelho de Mateus é assim: se o irmão pecou contra você e ele não te ouviu, leva um, leva dois, leva para a comunidade. Se ele não ouvir nem a comunidade, irmão, vai jantar com ele, vai andar com ele, vai para a casa dele. É isso que Jesus está mandando fazer, porque foi isso que Jesus fez. Por isso que dá vontade de pegar o Evangelho de Mateus, que eu amo, às vezes jogar para o alto, né? Porque tem umas coisas ali. Sermão do Monte de Mateus, tem coisa mais desesperadora? Então perceba, vemos que o Evangelho
Não apenas fala de um fato histórico, mas também responde às dores e desafios de uma comunidade e continua falando conosco hoje, em meio às nossas próprias incertezas, às nossas próprias lutas. Está entendendo? Se pensarmos bem, essa descrição também pode ser aplicada a nós aqui em Nova Iguaçu. Porque nós vivemos as pressões culturais que tentam moldar a nossa fé. E o pastor Alain fala sobre isso exaustivamente, sempre. Né? Somos chamados a ser igreja em uma cidade plural, com diferenças sociais, culturais, étnicas. Somos desafiados a manter a unidade e a esperança em meio à violência, ao medo e à apatia espiritual. O Evangelho de Mateus foi escrito justamente para reafirmar a identidade da igreja. Jesus é o Senhor de toda a autoridade. A missão é para todas as nações. A obediência é para todos os discípulos. E a presença de Cristo é a garantia até o fim. Ele nos lembra que Jesus não abandona seu povo em meio às crises. Pelo contrário, ele se revela como aquele que dá direção, sentido e propósito quando tudo parece vazio. Direção e propósito quando tudo parece vazio. Vocês não começaram assim como estão hoje. Não é verdade? Vocês não começaram assim. Começaram com 1, 2, 3. Não tinha muito lugar para se reunir. Depois Deus abençoou, conseguiu um lugar para se reunir. Mesmo quando, às vezes, a vida tem que dizer para nós que tudo não tem propósito, não sabe onde vai dar, não sei o que vai acontecer, a presença de Jesus em nós, conosco, faz toda a diferença, nos fortalece. E isso era muito importante para o público que Mateus direciona o seu evangelho. Porque é nesse tempo que o evangelho nos chama a viver com coragem, fé e esperança. Isso aqui, em Nova Iguaçu, sendo luz em meio às trevas e testemunhas do Cristo que caminha conosco todos os dias. Aí eu quero que você olhe para uma coisa no texto bem atentamente. Geralmente, quando a gente pega esse texto para ler, a gente lê a partir do 18. Não é isso? Como é que começa o 18? Jesus. Isso, toda autoridade me foi dada, né? Assim começa o 18. Aí a gente começa a falar sobre a grande comissão. Mas acontece uma coisa antes que eu acho que é espetacular e a gente não presta muita atenção. Sabe? No versículo 16 diz o quê? Quem pode ler aí para mim? Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Opa, até aí, para aí. Se liga. Será que essa informação é importante? Ou está perdido aí? Mateus acaba de dar aos seus leitores uma localização geográfica. Sim ou não? A localização geográfica é importante ou importante a sua comissão? O cenário que você entende como grande comissão, segundo Mateus, está acontecendo no monte, na Galileia. Mas não era qualquer monte. Não era qualquer monte. Que monte era esse? O que diz o texto? O monte que lhes havia designado. Alguém sabe que designação foi essa? Eu respondo. Lembra quando Jesus está no monte orando? Ele desce e escolhe os 12 apóstolos? É nesse mesmo lugar que Jesus leva os discípulos para estabelecer a grande comissão. O monte que os havia designado é o monte que ele escolheu os 12.
O lugar do chamado inicial para ir, para levar o reino, para pregar o reino, para curar enfermos, é o mesmo lugar que Jesus está agora reforçando a grande comissão. É o mesmo lugar, e essa informação é importante, porque, como eu disse, eu amo o Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Mateus, o monte é um lugar especial. Muita coisa acontece no monte, no Evangelho de Mateus. Tem o Monte da Transfiguração, tem o Sermão do Monte. Jesus escolhe os apóstolos, designa os apóstolos no monte. E as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, dando essa missão, foi dada onde? No monte. No mesmo monte inicial. Isso é importante demais. A Galileia já era o ponto de partida da missão, certo? Quando Jesus enviou os 12 para curar, para expulsar demônios, para anunciar o reino. E agora esse mesmo cenário, esse mesmo lugar, é o lugar onde Jesus reafirma o chamado. Só que há uma diferença. Há uma diferença. No primeiro chamado, Jesus diz assim: não tomem o caminho dos gentios. Procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nesse segundo chamado que ele está reafirmando, ele está dizendo o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Ele amplia. Percebe? Ele reafirma o chamado e amplia o chamado. Agora os discípulos são enviados a todas as nações. Então entenda, o chamado de Jesus não é descartável. Sabe? Você foi chamado por Jesus? O seu chamado não é descartável. Ele é reafirmado e ampliado. Reafirmado e ampliado. Tem uma coisa que vocês podem perceber, essa reafirmação na história de vocês. Certo? Vocês eram, sei lá, de Madureira e depois migraram para Nova Iguaçu, foi isso? Começou a plantação em Madureira, Alan? Mesquita. Né? Mesquita. E aí? Mas o seu desejo era plantar em Mesquita? Que Deus tinha falado? Nova Iguaçu. Ele sempre falou Nova Iguaçu. Vocês podem ter mudado de lugar. Vocês podem ter ampliado o espaço, ampliado as pessoas, ampliado uma série de coisas. Mas o chamado continua o mesmo. Para o mesmo lugar. Para as mesmas pessoas. Deus reafirma e Ele amplia. Esse texto mostra isso. Então Deus tem uma missão para essa igreja aqui em Nova Iguaçu. Então o lugar da primeira missão se torna também o lugar da missão definitiva. A igreja precisa revisitar constantemente sua vocação. E é isso. Quando eu pergunto, pastor, qual é o tema? Não, a gente está falando sobre missão. Ué, por quê? Porque a gente tem que revisitar isso, a gente tem que lembrar disso, tem que lembrar da nossa identidade, por que a gente está aqui, qual é a nossa missão, tem que estar pensando sobre isso o tempo inteiro. Lembrar onde começou para entender até onde precisa ir. Eu acho que essa imagem Jesus está trazendo para os discípulos ao levar para o mesmo lugar. Ó, vocês começaram aqui. Agora entendo até onde vocês podem ir, devem ir. Toda autoridade me foi dada. Jesus ressuscitado declara isso. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Não tem império, sistema político, ideologia que controla a história em última instância. Para os discípulos de Mateus, essa palavra de Jesus é um antídoto contra o medo. Para nós aqui, significa que mesmo diante da violência, da corrupção na cidade, a última palavra não pertence ao caos, mas ao Cristo ressurreto, que tem toda a autoridade. Ele tem a última palavra. Versículo 19, fazei discípulos de todas as nações. O alvo não é simplesmente encher templo,
mas formar aprendizes obedientes que sigam o mestre. Gente de tudo quanto é lugar, pessoas diferentes, com culturas diferentes. Se a cidade de Nova Iguaçu é marcada por pluralidade cultural, a igreja é chamada para abrir as portas do evangelho para todos, sem barreiras sociais. Diz o texto, ensinando-os a guardar tudo o que vos ordenei, porque o discipulado envolve ensino e prática. Ensino e prática não significa apenas decorar, mas obedecer. O currículo, e o nosso currículo presbiteriano é muito bom, sabe? Ele precisa estar baseado em tudo que Jesus ordenou, certo? Tudo. Então, no teu currículo, no que você ensina, está lá o Sermão do Monte, que eu chamo o Sermão do Monte da Torá do cristianismo. A palavra Torá significa ensino para a vida. Se você seguir o Sermão do Monte, de 5:1 até o último versículo do capítulo 7, você, tá igualzinho Jesus. Porque no currículo está lá, ame os inimigos, fala sobre misericórdia, serviço humilde, vida comunitária reconciliada. Eu não vou nem ampliar muito para você não ficar deprimido. Tá certo? Então, para nós, isso corrige uma fé superficial e consumista. O evangelho não é só informação, mas transformação diária. Tem que colocar em prática. Discipulado é isso, ensino é isso. Ensinar, introjetar a sina. Essa transformação diária que atinge como tratamos nossa família, os nossos vizinhos, os colegas de trabalho. O que é processado em nossa vida aqui em comunidade afeta todas as nossas relações. Não só a nossa relação com Deus, mas a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com o nosso próximo, a nossa relação no trabalho. Afeta tudo. E a chave de tudo isso é o Emanuel. É o Emanuel. A promessa inicial se torna a promessa final. Ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o que é que Jesus está falando no final do Evangelho? Eis que estou com vocês. É o Emanuel. Está entendendo? Ele está com você, inclusive nos dias de dor, solidão e apatia espiritual. Então, cada versículo da grande comissão nos lembra que ele tem autoridade, que ele envia a todas as nações, que ele nos chama a obedecer tudo o que ordenou, e ele está conosco todos os dias. E esse é o alicerce da nossa vida pessoal e da missão da igreja no coração de Nova Iguaçu. A grande comissão não é apenas um texto para memória, mas uma ordem para a vida. Se Jesus tem autoridade, se a missão é para todas as nações, se devemos obedecer tudo o que ele ordenou, e se ele está conosco todos os dias, então precisamos responder a esse chamado de forma prática e transformadora. Então eu digo para você, a presença de Jesus na sua vida vence a sua apatia e renova a sua espiritualidade. Se você está na presença de Jesus todos os dias, você vai vencer a apatia e a sua espiritualidade vai ser renovada. Você não vai viver uma fé mecânica. A sua fé não vai ser medida por sua frequência aos cultos, mas pela paixão que há no seu coração em relação a Deus e ao Evangelho. Ele está com você todos os dias. Você deve despertar para uma vida de oração verdadeira, não como obrigação, mas como um encontro diário com o Senhor que caminha ao seu lado. A apatia espiritual, ela só é vencida quando lembramos:
não estamos repetindo ritos religiosos. Estamos respondendo à presença real de Jesus, que nos chama a viver no poder do Espírito. Esse é o sentimento. A autoridade de Jesus, ela te dá coragem para testemunhar em um mundo hostil. O medo é um dos maiores inimigos do testemunho. Muita gente tem medo de falar de Jesus no trabalho, na faculdade, na vizinhança, temem ser rejeitados, cancelados. Mas se toda autoridade pertence a Cristo, então nada, nem governos, nem ideologias, nem pressões sociais, nada pode anular sua promessa. Comece a falar de Jesus. Não seja aquela pessoa que fala sobre tudo nas redes sociais, mas não fala de Jesus. Não seja essa pessoa. Tem pessoas que, para a gente descobrir se é crente, a gente tem que vasculhar bastante, né? Porque, cara, fala de tudo, mas não fala de Jesus. Por que será? Porque as pessoas não querem ouvir? Cara, viva a sua fé com ousadia, mas também com humildade. Entende? Em uma cidade como Nova Iguaçu, onde a fé é muitas vezes confundida com religiosidade barata ou comércio religioso, nós precisamos mostrar com palavras e atitudes que seguimos um Cristo vivo. A missão começa em você, mas não termina em você. Ela se espalha pela comunidade e pela cidade. Porque ser discípulo também é fazer discípulos. A missionalidade não é um programa da igreja, nem uma atividade eventual. Missionalidade tem a ver com um estilo de vida em que cada crente entende: eu fui chamado a viver e anunciar o evangelho onde eu estiver. Você foi chamado para fazer isso? Quem foi aqui? Levanta a mão. Chamado para viver o evangelho, para anunciar o evangelho aonde você estiver? Então a missão começa no seu coração. E ela vai ser encarnada pela comunidade, com tudo que a comunidade faz, nos pequenos grupos, nas ações sociais, no testemunho coletivo. A missionalidade vai se manifestar porque está dentro de nós, e nós somos a comunidade. Entende isso? Assim como a comunidade de Mateus, nós também vivemos entre pressões externas e internas, entre a hostilidade do mundo e a necessidade de construir uma fé sólida. Mas a promessa continua de pé. Ele está conosco todos os dias. E essa é a base da nossa esperança. Essa é a base da esperança, da nossa missão, da igreja presbiteriana aqui. Somos chamados a viver não como quem está perdido, mas como quem caminha com o Senhor da história. Não estamos sozinhos. Ele está com você todos os dias. E é essa presença que nos dá direção e nos envia em missão. Amém? Amém. Então, eu tenho um desafio para vocês. Porque eu sou desses, eu venho aqui, solto a bomba e vou embora. Depois o pastor que cuide. Mas ele já viu, ele autorizou. Então tem uma missão para vocês. Eu vou dizer aqui a atividade para você fazer ao longo dessa semana. Depois o pastor vai botar no grupo para você se lembrar. Espero que ele cobre também, né? E aí, fez, não fez? Dá uma cobrada. Certo? Desafio para você é o seguinte, ó. Atividade espiritual, caminhando com ele todos os dias. Durante a próxima semana, mais conhecida como essa, né, que começa hoje, que já é o primeiro dia, pratique um gesto diário de presença e missão. Segunda-feira, mais conhecido como amanhã. Ao acordar, ore em voz alta. Jesus,
eu creio que o Senhor está comigo hoje. Segunda-feira. Acordou, abriu o olhinho lá, ó, pum. Qual é a oração? Jesus, eu creio que o Senhor está comigo hoje. Segunda-feira. Tá certo? Terça-feira, compartilhe com alguém uma palavra de fé ou um versículo que te sustenta. Compartilhe com alguém uma palavra de fé ou um versículo que te sustenta. Bom, você tem um versículo que te sustenta? Quem tem aqui? Eu tenho. Salmo 139, versículo 16. Me sustenta. Né? Então, compartilha com alguém e diz por quê. Hoje é mole fazer isso, você não precisa nem encontrar na rua. Você pega o seu telefone, lá no WhatsApp, e você já escreve uma mensagem para alguém falando desse versículo que sustenta e compartilha o porquê. Por que esse versículo é importante para você. Terça-feira. Quarta-feira, escolha uma ordem de Jesus no Evangelho e pratique conscientemente. Uma ordem, certo? Perdoar, servir, pratique. Conscientemente, com intencionalidade. Hoje eu vou praticar isso. E pratique. Certo? Exemplo, sei lá, você que quer exercitar a ordem de Jesus sobre servir uns aos outros, né? Você que não está acostumado a fazer nada dentro de casa, pode começar, né? Sem falar nada. Não precisa dizer, mulher, hoje eu vou cumprir o que Jesus me ordenou. Aí vai fazer. Não. Só faz. Só faz. Tá certo? Sem esperar nada em troca, né? Se você decidir lavar a louça, coisa que muitos não estão acostumados a fazer, não fica esperando a mulher estar em casa para ver você lavando. Que isso não é de Deus. Certo? Não é de Deus. Então, quarta-feira, escolha uma ordem de Jesus no Evangelho e quer saber que tipo de ordem? Lê o Sermão do Monte, que tem um montão lá para você escolher. Você pode até escolher a menos dolorosa, mas escolha uma. Tá certo? Para praticar. Quinta-feira, faça um ato de bondade concreta no bairro, escola ou trabalho. Ato de bondade concreta. Entendeu? Eu tenho aquele meu vizinho que é um desgraçado. Mas eu vou varrer a calçada dele. Certo? É um ato de bondade. Certo? Eu vou ajudar meu vizinho a carregar o entulho para casa. Esse bandido não merece, mas eu vou me oferecer. Porque você está seguindo o exemplo de quem? De Jesus. Se teu inimigo te obrigar a andar 1 milha, vai com ele. Está na Bíblia isso, Sermão do Monte. Tem gente que nunca mais vai querer ler Mateus. Sexta a domingo. Repita os 4 passos anteriores e anote num caderno ou celular como percebeu a presença de Jesus nessas ações. E aí? Irmãos, eu quero que alguém se comprometa a fazer isso. Vai se comprometer? Ou é pesado demais para você praticar o Evangelho? Quem vai se comprometer, levanta a mão, gente. Toma um passo de fé, isso aí, eu me comprometo em praticar isso. Em cumprir essa missão aí, eu tenho que mostrar o Evangelho. Vamos lá de novo, quem vai cumprir, levanta a mão aí. Ô, Senhor, abençoa, irmão. Oh, quebra os corações. É muito importante, gente. Então, a gente vai colocar isso lá no grupo de vocês e para você se lembrar. E eu espero que você se esforce para fazer isso. Porque não adianta nada a gente vir aqui ficar falando, e você ficar refletindo, se isso não for praticado. É o que a Bíblia diz. O que de mim ouviste e aprendeste, transmite. Pratique. É isso. Nós precisamos praticar aquilo que cremos. Tá bom? Deus abençoe vocês. Orem por mim, pelo meu ministério lá em Coelho Neto. Que haja profundo crescimento aqui
nessa comunidade. Que Deus abençoe sua liderança, abençoe o pastor, use ele cada vez mais também para pregar o evangelho firme, real, prático, né, para que vocês consigam se desenvolver a cada dia.